background. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito animado aqui de estar junto com vocês, começar um webinar juntos aí sobre Certified Yourself. A gente vai aprofundar mais as temáticas de inteligência emocional, mindfulness, né? E o quanto que é importante hoje em dia a gente estar nos capacitando e preparando aí para esse novo mundo que a gente está vivendo, principalmente impulsionado aí pelo... Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom dia, Tabata. Tudo bem? Estou animado aí para começarmos o dia aprofundando em algumas temáticas aí, tão importantes hoje em dia, né? Eu vou esperar alguns minutinhos, né, para o pessoal ir chegando e entrando. Seria interessante quem puder, né, se apresentar no chat, né, trazer aí um pouco mais a expectativa que tem para essa sessão que a gente tem juntos, seria bem legal. Como que vocês estão chegando, pessoal? Bom dia, Amanda. Bom dia, Tabata. Bom dia. Para trazer, enquanto, né, a gente está esperando alguns minutinhos, deixa eu trazer um pouco do contexto geral, né? Falar um pouco do Certified Yourself. Não sei o quanto que eles já ouviram falar ou não, ou é algo novo para vocês, mas o Certified Yourself é um treinamento que surgiu perto do ano 2000, dentro do Google, por dos funcionários aí, um dos primeiros funcionários do Google, um engenheiro que estava buscando, né, dentro do Google, uma forma de ajudar a liderança, né, e poder ajudar a liderança naquele alto ritmo de crescimento, ajudar eles estarem mais conscientes, né, estarem mais preparados para esse mundo que eles estavam vivendo de desafios constantes, né, crescimento e essa necessidade de se desenvolver de forma pessoal e profissional, né? Então foi junto com o head de treinamento do Google, com o head do pilar, né, de Stanford o Daniel Goleman e também um monge budista, eles se juntaram, né, para fazer esse treinamento tem esse significado, né, a busca dentro de você, e deu tanto certo nesse treinamento, que saiu do Google, virou um instituto, hoje está em mais de 55 países, é, nas principais empresas do mundo, aí, principalmente na Califórnia, nas grandes empresas de tecnologia. É um treinamento que vem fazendo bastante diferença aí, né, para a liderança e para esses momentos atuais que a gente vive, né, de grandes, né, expectativas e grandes desafios que a gente tem. E antes da gente começar o treinamento, né, e hoje o dia é ser um workshop mesmo, ser uma troca, né, ser um momento bem experiencial. A gente vai trazer algumas ferramentas para vocês do que a gente traz nesse treinamento e também uma forma de vocês poderem se aprofundar um pouco nessas temáticas aí de inteligência emocional e mindfulness. Eu queria ver com vocês, que já estão aqui, né, como que essa temática de mindfulness, meditação, é algo novo? Vocês já praticaram, não praticaram? Como que
é isso aí no dia a dia de vocês? Até para a gente ver nessa experiência que a gente for ter aqui, se a gente vai um pouco mais profundo ou não, né? Como que é isso para vocês? Se vocês puderem responder, ó, legal, a Tabata conhece, já praticou, mas não mantive a constância. A Amanda fala que já pratica, ó, que legal. Muito bacana. E, e Tabata, quando você já praticou, você gostou, não gostou? Como que é isso aí para você? Foi algo que fez sentido? Ou qual dificuldade você encontrou aí para eventualmente manter essa constância? Eu gosto muito, mas é desafiador deixar os pensamentos. É legal. A gente vai desmistificar bastante esses pontos hoje, tá? Então, para a gente começar, né? Eu acho que eu sempre gosto de começar as sessões, as sessões, né? E as práticas. Senti a diferença e comecei a estudar e praticar. Legal, Amanda. É muito bom, né? É bom saber que temos pessoas que já estão, né? Já gostam e já tem isso, né? No dia a dia, e tem pessoas ainda que estão querendo trazer, mas ainda se sente esse desafio de como trazer, né? Então, para a gente começar o dia da melhor forma, vamos então começar trazendo uma prática, né? Para inicial do dia, que eu gosto bastante de começar qualquer treinamento, sessão, né, ou qualquer atividade trazendo a prática. Então, eu vou pedir para vocês sentarem com a coluna ereta, ombros relaxados, pés no chão, mãos sobre a coxa. Vamos trazer essa atenção para a nossa respiração com 3 longas respirações, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, esvaziando todo o ar do pulmão. Vamos simplesmente sentir nossa respiração, esse impacto da respiração no nosso corpo. Começar a trazer a consciência de como que é estar aqui, nesse momento, respirando. Para quem quiser pode fechar os olhos, simplesmente trazendo essa atenção para a nossa respiração, percebendo o que nos chama a atenção nesse momento. Tem algum pensamento que está nos chamando a atenção? Simplesmente vamos observar, deixar eles passar. Se tem algum barulho que também está chamando mais atenção nesse momento, a gente apenas vamos estar consciente dele, deixar ele passar. Vamos trazer a consciência para o nosso corpo, fazer um simples check-in do nosso corpo, a ponta da nossa cabeça, até a ponta do nosso pé, observando se tem alguma parte do corpo que nos chama mais atenção. Se quando a gente respira, tem alguma parte do corpo que a gente percebe que está mais viva. Se tem alguma parte do nosso corpo que está tensa, a gente pode trazer atenção, simplesmente relaxando essa parte. Na próxima respiração, a gente traz atenção para a nossa intenção. O que para a gente é importante agora? O que
para a gente estar mais vivo nesse momento. E na próxima respiração, a gente pode ir trazendo a atenção de volta para o ambiente presente e abrindo os olhos. Quem fechou os olhos, esticar. Tudo bem. Então a gente começa o dia aí com uma rápida sessão, né, de meditação, de mindfulness, né, para nos ajudar a começar a perceber um pouco de como que muda a nossa atenção, né, do momento anterior, enquanto a gente está no desafio aí no dia a dia, e quando que a gente para respirar e observar o quanto que isso nos traz mais atenção, né? E para a gente seguir aqui, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Thiago Samu, eu tô até 2015 eu segui uma vida corporativa tradicional em grandes empresas multinacionais, cresci muito rápido na carreira, virei gestor super novo. Em 2015 eu tomei a decisão de buscar algo diferente, né? Fui fazer um MBA em Boston, com o intuito de buscar algo que fosse algo que fizesse mais sentido na minha vida, que fosse, né, conectar mais com quem eu queria ser no futuro. E foi aí que eu encontrei o mindfulness, encontrei a inteligência emocional, percebi o quanto que isso realmente já estava inserido na cultura americana, quanto que grandes empresas, grandes líderes, né, que eu admirava, já tinha essa prática e trazia isso para o seu dia a dia. E foi quando eu comecei a me aprofundar mesmo nesse mundo do mindfulness, conheci, né, muita ciência por trás, né, os estudos, e comecei a me especializar. E de lá para cá transformei minha vida nesse sentido, porque hoje eu consigo viver uma vida com mais sentido, mais propósito, né? Uma vida que conecta com aquilo que eu estou buscando, né? Então é muito disso que eu busco, né? E que eu acho que muita gente vem buscando hoje em dia, né? Que a gente conseguir estar sob controle, né? E estar mais conectado com a vida que nos completa, né? E para a gente trazer um pouco do contexto, né, do que até eu acho que é um contexto do treinamento, né, e do que a gente vai ver hoje. Gosto muito dessa frase, né, que ao iniciar sua jornada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é jogar fora aquele mapa comprado em loja e começar a desenhar seu próprio mapa, né, e que eu acho que a gente vive numa cultura sempre de existir, né, uma resposta certa, né, existir, né, sempre um caminho de sucesso, e que na verdade a gente como ser humano cada um é único, né, e que tem seus, né, suas prioridades, seus valores, e trazer essa consciência e esse entendimento para a gente, né, para a gente entender o que é realmente importante e como que a gente vai fazer as escolhas para nos trazer para a vida que a gente quer. Eu acho que é o grande ensinamento da vida, né, e o que a gente tem que buscar como ser humano. E é um pouco disso que eu acho que é, o mindfulness, né, a inteligência emocional nos traz, né, esse conhecimento profundo da gente, né, e nos ajuda a trazer essa escolha para o caminho que a gente quer seguir. E para, né, trazer aprofundar o que é basicamente esse treinamento que a gente vai pegar e passar algumas ferramentas desse treinamento. Esse treinamento do Certified Self ele é baseado em 3 pilares. O primeiro é a inteligência emocional, onde a gente aprofunda, né, cada uma das temáticas da inteligência emocional que, né, nos ajuda a fortalecer as habilidades socioemocionais para a gente se tornar esse líder que a gente quer ser. A gente traz bastante a ciência por trás e traz ferramentas que são comprovadas e cientificamente, né, e que mostram, né, que realmente são eficientes, e tem a base o mindfulness, né, que é o que nos faz desenvolver a inteligência emocional, né? Então, e isso que torna o que torna esse treinamento, na minha opinião, especial, porque ele é um treinamento muito prático, muito experiencial, muito de trocas e pouco de conteúdo, né? Eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que está com excesso de conteúdo
e o que a gente quer mais é ter, né, essa prática, essa vivência, essa troca, que isso que vai nos ajudar a trazer isso para o nosso dia a dia, né, ser algo que vai fazer a diferença para a nossa vida e que vai nos ajudar nesse caminho de transformação. Então, para a gente começar, tá, o dia de hoje, a única questão, né, que eu queria aprofundar antes da gente entrar é que esses são os grandes pilares que a gente pratica, né, e traz no treinamento, que é do autoconsciência, que é o pilar, né, da gente ter consciência do que está acontecendo dentro da gente. A gente vai falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais disso hoje, entender nossas emoções, entender, né, por que as emoções existem, né, qual é o impacto das emoções na nossa vida. Depois a gente olha para a autogestão, né, que uma vez que eu entendo as emoções, como que eu controlo, né, e não deixo as emoções é, tomarem controle das minhas ações, né, eu ter essas escolhas, né, de como que eu quero usar essas emoções ao meu favor. Depois entra no pilar da motivação, né, uma vez que eu entendo as emoções, como que eu me motivo para atingir meus objetivos, né, e passar os obstáculos que vão aparecendo durante esse caminho que eu quero seguir. E aí eu entro, uma vez que eu tenho esse olhar profundo e claro sobre mim, eu consigo ter empatia de conhecer melhor as outras pessoas, me conectar de uma forma mais profunda e, por último, né, me tornar o líder que eu quero ser, colocando tudo isso em prática, né? Então, o treinamento foi desenhado junto, né, com Daniel Goleman, que escreveu esse livro, né, que mostrou o quanto que realmente a inteligência emocional é a habilidade do futuro e é a habilidade que leva, né, à liderança, né, ajuda a gente a se tornar o líder que a gente efetivamente quer ser, né? E para a gente começar até e aprofundar o porquê, né, o porquê e essa imagem, né, eu acho diz muito o momento e a vida que a gente vem vivendo. Então, uma pergunta para vocês: quantas vezes por dia a gente se conecta ao celular ou fica olhando para o celular? Quantas vezes vocês acham que acontece isso? É, é, se, pode pôr no chat, né, um número aí de quantas vezes por dia a gente fica lá conectado olhando para o celular? Quantas vezes vocês acham? Milhares, né? É bastante, né, mano? Teve até um estudo que mostrou que a gente fica por volta de 150 a 200 vezes, né? A gente olha por dia, na média, para o celular, né? E o que você acha que isso impacta com a nossa atenção, nossa performance, nossa emoções? Você acha que impacta isso? Isso é um impacto positivo ou negativo? Isso aí, Amanda. Distrai é bem negativo, né? Então, e é um pouco disso, né? A gente está vivendo numa sociedade, eu acho que o Covid potencializou muito, que é uma sociedade cada vez mais distraída, né? E uma sociedade cada vez mais com esse desafio entre separar, né, vida pessoal, vida do trabalho, e cada vez com mais demanda, mais prioridade, mais coisas para ser feito, né? Isso, o que que isso faz com a nossa atenção? A gente teve um estudo de Harvard que mostrou que a gente passa quase 50% do nosso tempo com a mente vagando. O que que significa isso? Ou a gente está pensando no futuro, ou está pensando no passado. Então, ou a gente está lá ansioso, né, na expectativa do que vai acontecer no futuro, né, ou a gente está lá deprimido ou preocupado com as coisas que aconteceram no passado. Ou seja, o que está mostrando, né, o que demonstra, e nesses dois casos não é positivo, né, e tem um estudo que mostra que o Brasil é um do segundo país mais ansioso do mundo. Então mostra o quanto que isso está tendo um impacto negativo na sociedade. E o que esse impacto negativo está nos trazendo para o dia a dia do trabalho, né, e da nossa vida? A gente está vivendo esse mundo que cada vez mais é um mundo que provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido, né, nesse termo VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né, um mundo que não está no nosso controle, a gente não sabe o que está acontecendo no futuro, a gente, né, não vai conseguir planejar e fazer algo que, né, vai prever um futuro certo, né, então cada vez mais está incerto, e os novos estudos mostram que a gente está nesse mundo bunny hoje em dia, né? Que é um mundo que
ansioso, não linear, incompreensível, e o que faz com que a gente tenha que ter, né, de habilidades? A gente precisa ter essa capacidade de ter resiliência, empatia, atenção e conseguir se adaptar, né, a essas mudanças que vão acontecer, porque isso é algo certo, né? As mudanças são inevitáveis e a gente tem que, né, começar a entender e se adaptar de forma rápida, ágil, né, para a gente poder e se desenvolver da melhor forma nesse mundo. E para a gente conseguir ter essas habilidades, né, a gente precisa, né, olhar de uma forma diferente para a nossa educação e para o nosso desenvolvimento. Porque esse mundo que a gente vive, né, esse mundo VUCA, que agora está no mundo BANI, não está trazendo consequências positivas, né? Quando a gente olha para os números, né, a gente vê que tem 80% das pessoas, né, reportam que tem estresse de forma diária e constante, né? Isso não é um impacto positivo. A gente vê que 85% dos profissionais, né, estão desmotivados no seu trabalho, fazendo com que eles produzam menos, né, e que não conseguem equilibrar essa vida pessoal e profissional. E a gente vê que quanto que cada vez mais essa temática, né, é, emocional, né, essa temática de mental é uma das cada vez mais as prioridades dos CEOs para poder, né, ajudar seu time, seus liderados a poderem entregar, né, e se desenvolver de uma forma saudável, positiva, né, e que ajude, né, nesse crescimento aí das empresas e dos indivíduos, né? E aprofundando, né, quando a gente está no piloto automático, né, que a gente está, né? A gente está sempre nessa consciência, né, distraído, pensando no passado e no futuro, está mais predisposto, né, a ter preconceito, vieses, né, e ser reativos. E o que a gente precisa, o que a gente quer desenvolver é essa consciência, né? Quem eu gosto bastante, né, que também é um cara que escreveu vários livros fantásticos, Viktor Frankl, né? Ele foi um cara que viveu uma das coisas mais extremas que eu acho que um ser humano pode viver, que ele foi escravo de guerra, né? Viveu como escravo por muitos anos, né? E foi constantemente passado por momentos, né, desafios psicológicos extremos, né? Vendo vários companheiros dele morrerem ao lado dele, né? E também, né, nessa constante incerteza se aquele era o último dia dele ou não. E mesmo nesse momento extremo, né, ele conseguiu achar um propósito, né? Ele conseguiu ter a escolha de como que aquela vida que ele vivia poderia ser uma vida que fazia sentido, né? E que poderia ter um propósito. E ele traz essa frase que eu acho que traz muito, né? Como a gente tem que, né, viver, porque entre o estímulo e uma resposta existe um espaço. Nesse curto espaço de tempo existe o nosso poder de qual resposta a gente quer dar para isso, para aquela resposta. E é nessa resposta que encontra, né, nosso crescimento e liberdade. Porque independente, e esse é que eu acho que é o grande ensinamento, porque independente de qualquer situação que a gente está vivendo, a escolha de como eu quero reagir ou como aquela situação nos impacta é nossa, né? E isso é uma escolha, né, interior, né, de como que a gente interpreta ou usa, né? Então a gente consegue ter vários exemplos de pessoas que passaram por mesmas situações e tiveram pessoas que saíram mais fortalecidas e outras mais fracas de situações que viveram. Então é um pouco disso que a gente quer trazer essa consciência e começar a praticar, né? E para conseguir fazer isso, a gente depende da inteligência emocional, né? Que eu acho que a inteligência emocional é a base para a gente conseguir estar consciente do que está acontecendo dentro da gente, né? E como usar esse superpoder que são as emoções, né? As nossas habilidades da melhor forma possível. E para a gente definir um pouco o que é, né? E como que é definida a inteligência emocional, essa capacidade de perceber, né, discernir e monitorar seus próprios sentimentos e emoções. Então, o primeiro passo é isso, você ter essa consciência, esse entendimento completo de, primeiro, pô, estou tendo uma emoção, um sentimento,
consigo entender quais são as diferenças de emoção ou sentimento que eu tenho e como que eu consigo, né, que aí a segunda parte, uma vez que eu tenho esse entendimento, essa clareza de mim, eu consigo reconhecer das outras pessoas e usar essas informações, tanto as minhas quanto das outras pessoas, para me guiar, né, da melhor forma possível e gerar comportamentos e ações que são positivas, tanto para mim quanto para as outras pessoas. E é isso que a gente quer treinar, se desenvolver, né, e aprofundar, porque isso vai fazer com que a gente se torne um ser humano melhor, mais completo, e é o que é a grande habilidade do futuro, né? Porque quando a gente olha para o futuro e vê como que a gente está, que mundo a gente está vivendo, né? E cada vez mais a máquina vai substituir, né, o ser humano nas habilidades técnicas, né? Porque a máquina vai fazer muito melhor que a gente, né? Cálculos, automações, mas a inteligência emocional nos ajuda a ser melhores seres humanos, né? E isso dificilmente a máquina vai substituir. Então, isso que vai nos ajudar a nos diferenciar, né? E estar na nossa melhor versão. E para a gente seguir, né? Para falar dos benefícios da inteligência emocional, a gente vê que são inúmeros, né? Que além de nos trazer mais clareza e foco, produtividade, a gente se torna mais criativo, consegue inovar melhor, ter menos bias e julgamentos, a gente consegue ser mais ágil, versátil, a gente consegue ser mais resiliente, né, para enfrentar os obstáculos e aumentar a produtividade, a gente vai conseguir conectar melhor com as pessoas, trabalhando melhor em equipe e ser um líder melhor. Então a gente vê que realmente é algo que é muito importante e que vai fazer a diferença na nossa vida. E a base para a gente desenvolver a inteligência emocional é o Mind, né? E eu sei que aqui, né, já temos bastante gente que já conhece e entende um pouco mais do Mindfulness, mas eu gosto muito dessa analogia, né? Quando a gente olha o que basicamente significa o Mindfulness, né? O Mindfulness é a grande habilidade que nos ajuda a estar presente, né? Estar consciente do que está acontecendo agora, quais são os desafios que a gente enfrenta, né? E como que a gente consegue, né, vivenciar. E eu gostaria de pegar algumas reflexões de vocês sobre essa imagem que a gente está vendo. Qual a diferença dessa imagem? O que chamou mais atenção para vocês nessa imagem? O que para vocês enxergam que é a diferença entre o pensamento do humano e o pensamento do cachorro, pessoal? Foco no agora, legal. O que mais? O que mais que a gente vê diferença, né? O cachorro não faz isso e o cachorro faz isso, né? Ele foca no agora e o ser humano não. E eu tenho até tem um monge budista que eu sigo que é muito engraçado, né? Que ele fala que a gente é o ser mais desenvolvido, né? Tem o cérebro desenvolvido, a gente é racional, consegue pensar. E que em vez da gente usar, né, esse superpoder que a gente tem, que é nosso cérebro, para o bem, né, e nos potencializar como ser humano, olha como que tá nossos pensamentos, né? Você olha lá a caixinha do pensamento do ser humano, ele está no carro pensando nos problemas, na meia, na festa. Olha quanto que num dia bonito, né, com árvores, em vez de ele estar lá vivenciando, curtindo e aproveitando o momento com intenção, ele não está 100%, não está presente no momento, né? Ele está lá distraído, né, com milhões de pensamentos, milhões de preocupações. E enquanto o cachorro não, né? O cachorro tem uma preocupação na vida. Ele tem a preocupação de, pô, foi lá viver o momento presente constante. Aí quando ele está com fome, come, né? E aí é uma única preocupação. E depois, beleza, segue e continua vivendo a vida. E eu acho que é um pouco disso que é o grande desafio, né? De a gente nos tornar mais consciente e o mindfulness nos ajuda a isso, né? De estar mais consciente das nossas sensações, emoções e pensamentos, né? E estar mais conectado com o nosso corpo, que isso vai ajudar a gente a se desconectar com esses mundos de coisas que hoje nos preocupa, né? E nos tira e nos distrai,
para a gente estar 100% presente, né, no momento presente, concentrado, com intenção, né, sem julgamento, né, sem interpretar de forma, né, errada as coisas, né? Então acho que esse que é o grande desafio e é isso que a gente com o tempo vai praticando e está cada vez mais conectado, porque isso vai fazer com que a gente tenha consciência do que é importante realmente para a gente, né? E como que a gente quer viver a nossa vida. Porque hoje a gente entende e vê que esse mundo que a gente está vivendo, tentando equilibrar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, não está levando a gente, exatamente, a gente se julga muito. Não está levando a gente para um mundo feliz, né? Você viu lá as estatísticas, 85% das pessoas são infelizes. Não é porque o trabalho é ruim, não é pelas questões externas, e sim pelas questões internas. Então esse ressignificado, esse olhar diferente que a gente tem que olhar. Porque a ciência da felicidade até traz, porque até certo nível de questões, né, de remuneração, né, é importante, né, a gente ter a segurança financeira, é importante várias coisas que o mundo externo pode nos trazer. Mas depois, né, de certo nível, esse excesso de coisas que a gente busca não vai nos trazer mais felicidade, não vai nos trazer mais propósito, né? Então, como a gente ressignifica isso e tem a clareza das coisas que são realmente importantes para a gente e que vai nos levar para uma vida, né, com mais significado, mais feliz, né? E esse aqui é o grande desafio e é isso que o Mindfulness pode nos ajudar nesse mundo que a gente está vivendo, né? E aqui eu trago um vídeo, não sei quantos de vocês conhecem o Headspace, mas eu super recomendo, e ele traz um vídeo muito legal que traz essa analogia, né, de como que a gente consegue se relacionar melhor com os pensamentos. Bom, é um minutinho o vídeo aqui. Training the mind is often quite different to how people imagine it to be. Maybe they have an idea it's about stopping thoughts or eliminating feelings, but the reality is a bit different. An easy way to think of it is to imagine yourself sitting on the side of a busy road, passing cars representing the thoughts and the feelings. All you have to do is to sit there and watch the cars. Sounds easy, right? But what usually happens is that we feel a bit unsettled by the movement of the traffic. So we run out into the road and try to stop the car after a few, forgetting that the idea was to just sit here. And of course, all of this running around only adds to the feeling of restlessness in the mind. So training the mind is about changing our relationship with the passing thoughts and feelings, learning how to view them with a little more perspective. And when we do this, we naturally find a place of calm. Will we sometimes forget the idea of the exercise and become distracted? Of course we will. But as soon as we remember, here we are, back on the side of the road again, just watching the traffic go by, perfectly at ease in both body and mind. E eu gosto muito do Headspace, porque eu acredito que ele traz de uma forma muito simples e prática, né, o desafio que a gente vive, né, e é um pouco, para mim é isso, né, que a gente fica às vezes a gente se deixa levar para o pensamento, se deixa levar pelas emoções, se deixa levar, não tem o controle disso, né, e às vezes primeiro a gente nem percebe que a gente está distraído, e o grande desafio é isso, a gente conseguir ter essa visão de fora, né, de observação. Pô, como que está hoje, que nem a analogia que ele usa, a rodovia? Pô, será que tá movimentada, não tá mais tranquila? Porque primeiro, né, ao ter essa consciência, a gente vai conseguir saber, né, pô, será que quais ferramentas ou quais coisas que eu posso fazer hoje no dia, né? Porque às vezes eu tô num dia que a avenida tá muito, que nem eles falam, né, trânsito, né, e congestionado. Será que é um bom dia para eu tomar decisões importantes na minha vida? Será que é um bom dia para eu me desafiar e tentar, né, ir além no trabalho? Então, será que é o melhor dia para eu tentar é, é, ter conversas importantes com pessoas que a gente ama? Então, eu acho que é ter essa consciência para a gente poder usar essa informação de forma mais produtiva e a gente ter uma vida com mais significado e mais, né, consciência, né? Então, eu acho que
muito disso que eu acho que nos traz isso aqui. Deixa eu só passar aqui. E aqui eu queria trazer para vocês também uma questão de o que não é mindfulness, né? E que acaba, né, acontecendo bastante, né, alguns mitos existem. Primeiro é o mito do meditação é muito difícil, né? E eu acho que, como qualquer coisa, ou qualquer esporte, ou qualquer habilidade nova que a gente tem, não é algo fácil de ser trazido para o nosso dia a dia, né? Mas é algo que, se for prioridade para a gente consegue trazer, né? E o que eu acho tão legal do mindfulness, porque a gente não precisa de nada para praticar a meditação. É só a gente estar concentrado com a nossa respiração. Que seja 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e a gente começar aos poucos, né? E uma coisa que me ajudou bastante a trazer essa prática é todo dia que, quando eu acordar, veja eu direto sair da cama, passo 1, 2 minutos, 5 minutos, só observando, né, meu pensamento, minhas, minhas, minha respiração, conectando como que foi, né, minha noite de sono. Então isso já e a parte do começo do dia é uma parte que a gente está mais no controle, né? Então acho que é um momento muito mais fácil da gente trazer e trazer essa prática para nossa vida, né? Outra coisa é, pô, preciso de muito tempo livre, né, para praticar. Então acho, como a gente viu aqui, a gente fez até a prática no começo do dia, 1, 2, 3 minutos já são suficientes, já trazem grandes resultados. Logicamente que quanto mais dedicação, melhor fica, né, e mais benefício eu tenho, mais, né, é melhor começar aos poucos, de forma, né, que encaixe no nosso dia a dia, do que querer criar grandes metas e aquilo ser menos construtivo, né, para a gente. Uma outra coisa é que demora muito tempo para sentir os benefícios. E o que eu acho que é legal, né, que tem muitos benefícios que, eventualmente, assim como musculação, que a gente só vai ficar, se a gente quer ficar forte e quer ir na musculação, a gente só vai ficar forte se a gente ir por alguns meses, né, e fazer de forma constante. Tem muitos benefícios da meditação que também só vem depois de alguns meses, né, e a gente vai, e a analogia que eu uso é muito isso, né, que a meditação é a forma, né, de fortalecer nosso cérebro. E para mim é o órgão mais importante da nossa vida, né? Porque a gente, com um cérebro saudável, a gente consegue ser mais produtivo, ter mais saúde, é, saúde, né? Consegue dormir melhor, consegue se conectar melhor com as pessoas, a gente consegue ser melhor como ser humano, né? Então, e aí, né? Mas o próprio exercício de trazer atenção para a respiração, estar conectado com o seu corpo, estar mais consciente, isso já traz benefício, né? Porque você se sente, né? Você consegue ter mais consciência do como que está essa relação de você com você mesmo, né? Seus pensamentos, conectar melhor com você, e vai conseguir também, ao fazer isso, né? Ter muitos benefícios para você usar para o seu dia a dia. Meditação é uma prática religiosa, né? Eu acho que tem muita gente que pensa, ah, não, é uma prática budista, né? Só que eu tenho outra religião, não posso praticar. E eu não vejo dessa forma, porque, né, com certeza, né, o budismo tem bastante questões, né, associadas à prática de meditação, mas não é do budismo, não é só do budismo e não surgiu dentro do budismo, né? Eu acho que isso está além, né? Além do budismo, e eu acho que a gente tem que ter e usar, né, as coisas positivas de todas as, a, as diferenças culturais que a gente tem no mundo, né? Então, e é importante a gente se desassociar à religião, né? Isso eu encaro mais como um esporte, né? Como uma forma da gente conseguir atingir esse objetivo que a gente quer, que é se tornar um ser humano melhor, mais completo, né? Mais feliz. E último, eu não consigo meditar porque eu penso muito, né? E meu objetivo é não ter pensamento. E a gente viu que é impossível a gente não ter pensamento, né? O vídeo que a gente viu que do Headspace, e isso é fato, a gente só não vai ter pensamento quando a gente morrer. Então, nem as pessoas que passam 30, 20, 30 anos meditando conseguem não ter pensamento. O objetivo é ter consciência do que está acontecendo, tanto dentro da nossa mente
entendendo quais pensamentos, não se deixar levar pelos pensamentos, o tanto quanto está acontecendo dentro do nosso corpo, né, e tá consciente, né, como está nosso corpo, como que as coisas estão afetando nosso corpo, e tá consciente das nossas intenções, né. Então acho que essa é a grande arte, né, e esse que é o grande desafio que a gente vive, porque a gente vive com tanta coisa, tanto desafio, né, que nos tornou, né, pessoas tão desconectadas, tão, né, distraídas, que a gente tem que começar a voltar, né, para nossa essência e voltar para aquilo que realmente é importante para a gente. Porque esse mundo que a gente está vivendo, né, em constante corrida, eu trago aqui uma analogia que nem a corrida da tartaruga e do coelho, né? Que o coelho está lá correndo desesperado para todas as direções, mas não chega no final, né? E a corrida ganha. A corrida quem ganha é a tartaruga porque ela está lá de forma constante, mas na direção certa, né? Então ela não gasta tanta energia e chega lá primeiro, né, no objetivo dela, enquanto o coelho lá gasta um monte de energia e não chega em nenhum lugar. E é um pouco disso que a gente está vendo e vivendo como sociedade, né? E para a gente conseguir ter essa clareza, essa consciência de que direção e como, né, viver uma vida mais leve, mais consciente, o mindfulness nos ajuda, né? Então a gente viu que isso tudo aqui são mitos, né, que a gente efetivamente pode tirar. E eu queria ver com vocês, quantos de vocês conhecem o Dan Harris? O Dan Harris foi ele é como se fosse o William Bonner dos Estados Unidos. Ele é um cara que ele escreveu um livro que chama 10% Mais Feliz. E a história de vida dele é fantástica, né? E nesse livro ele conta, né, de quanto que ele vivia como todo ser humano ambicioso, né, colocando toda a energia dele no trabalho, né, trabalhando longas horas, fim de semana. E aquilo consumiu dele de um jeito, né? E é que ele começou, né, a usar drogas para conseguir ser mais eficiente, ter mais foco, trabalhar mais, mas aquilo não fez com que ele tivesse um burnout, né? No meio do Jornal Nacional ele pifasse, assim, não conseguisse mais falar. Ele ficou super famoso, né? E chamou atenção lá nos Estados Unidos. Depois desse evento que ele conseguiu é, parar tudo, né, se conectar com mindfulness, ver a importância que o mindfulness trouxe na vida dele, e hoje é um cara, um dos principais defensores de mindfulness no mundo, né, tem um podcast que fala disso, escreve livros disso, e ele traz de uma forma muito simples os benefícios e traz de forma, né, clara a ciência por trás do mindfulness. Vamos escutar. There's no way a fidgety and skeptical news anchor would ever have started meditating were it not for the science. The science is really compelling. It shows that meditation can boost your immune system, lower your blood pressure, help you deal with problems ranging from irritable bowel syndrome to psoriasis. And the neuroscience is where it really gets sci-fi. There was a study out of Harvard that shows that short daily doses of meditation can literally grow the gray matter in key areas of your brain having to do with self-awareness and compassion, and shrink the gray matter in the area associated with stress. There was also a study out of Yale that looked at what's called the default mode network of the brain. It's a connected series of brain regions that are active during most of our waking hours when we're doing that thing that human beings do all the time, which is obsessing about ourselves, thinking about the past, thinking about the future, doing anything but being focused on what's happening right now. Meditators not only turn off the default mode network of their brain while they're meditating, but even when they're not meditating. In other words, meditators are setting a new default mode. And what's that default mode? They're focused on what's happening right now. In sports, this is called being in the zone. It's nothing mystical, it's not magical, you're not floating off into cosmic ooze, you are just being where you are. The cliche in self-help circles is being in the now. You can use that term if you want, but because it's accurate, it's slightly annoying, but it's accurate. It's more just being focused on what you're doing. And the benefits of that are enormous. And this is why you're seeing these unlikely meditators now, why you're seeing the US Marines adopting it, the US Army, corporate executives from the head of Ford to the founders of Twitter, athletes from Phil Jackson to many, many Olympians, scientists, doctors, lawyers, school children. There's this sort of elite subculture of
high achievers who are adopting this because they know it can help you be more focused on what you're doing and it can stop you from being yanked around by the voice in your head. My powers of prognostication are not great. I bought a lot of stock in the company that made Palm Pilot back in 2000, and that didn't go so well for me. But having said that, I'm going to make a prediction. I think we're looking at meditation as the next big public health revolution. In the 1940s, if you told people that you went running, they would say, who's chasing you? Right now, if you tell people you meditate, and I have a lot of experience with telling people this, they're going to look at you like you're a little weird most of the time. That's going to change. Meditation is going to join the pantheon of no-brainers like exercise, brushing your teeth, and taking the meds that your doctor prescribes to you. These are all things that if you don't do, you feel guilty about. And that is where I think we're heading with meditation, because the science is so strongly suggestive that meditation can do really, really great things for your brain and for your body. The common assumption that we have, and it may be subconscious, is that our happiness really depends on external factors. How was our childhood? Have we won the lottery recently? Did we marry well? Did we marry at all? But in fact, meditation suggests that happiness is actually a skill, something you can train just the way you can train your body in the gym. It's a self-generated thing. And that's a really radical notion. It doesn't mean that external circumstances aren't going to impact your happiness. It doesn't mean you're not going to be subject to the vagaries of an impermanent, entropic universe. It just means you were going to be able to navigate this with a little bit more ease. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo? O que conectou para vocês esse vídeo? O que mais chamou a atenção para vocês aí sobre esse overview que ele trouxe aí de meditação, da ciência? Eu gosto bastante da parte que ele traz, né? Que é isso aí, Amanda, a relação com a felicidade, né? E foi isso muito que me conectou, né? Esse lado, né? De o quanto que a felicidade está na nossa mão, né? No nosso controle. E eu gosto muito da analogia que ele traz, né? Que quando a gente anda, olha, 30 anos atrás, a gente via uma pessoa correndo na rua, a gente fala, pô, ele tá correndo, tá fugindo de quem, né? E hoje a gente vê uma pessoa correndo na rua, a gente vê, pô, o cara tá se exercitando para ter uma, né? Tá numa performance melhor, né? Ter uma qualidade de saúde melhor. E hoje meditação tem muito isso, né? De as pessoas ainda, eu acho que tá cada vez mais sendo reconhecida, né? E trazendo evidências de quanto que isso realmente é positivo, principalmente nesses últimos 10 anos que a gente conseguiu olhar para dentro do cérebro e conseguiu enxergar, né, como que nosso cérebro se desenvolve com a meditação, né, e a neuroplasticidade traz isso, né, que a gente antes pensava que a gente só desenvolvia nosso cérebro até os 20 e poucos anos, a gente viu que não, né, a gente consegue desenvolver o cérebro em qualquer momento da vida, e o quanto que é importante, né, nos momentos atuais e até quando a gente ver o futuro, né, e doenças como Alzheimer, etc., que é basicamente, né, trazem por questões de não desenvolver o cérebro de forma, né, positiva, o quanto que a meditação nos ajuda nesse sentido de entender mesmo o que acontece dentro da gente, estar mais consciente, como que a gente consegue ter uma vida mais feliz, né, mais leve. Então aqui até os estudos, né? A quantidade de estudos que aconteceram científicos da meditação, enquanto que essa efetivamente explodiu nos últimos tempos, né? E está tão em evidência, né? Por isso que está tão falado o mindfulness e grandes empresas estão trazendo essa prática, porque isso mostra, né, que isso nos traz, né, uma vida mais completa, mais plena, um equilíbrio de vida e a felicidade, né? E como eu falei, né, a neuroplasticidade é isso, né, que é as conexões neurais que a gente faz no cérebro e o quanto que o mindfulness nos ajuda, né, a criar mais conexões, né, e mostra, né, que o que pensamos, fazemos repetidamente modifica a estrutura do cérebro e mostra que a gente consegue ter sim o cérebro mais saudável e mais produtivo. E existem duas formas que a gente traz o mindfulness para a nossa vida, tá, pessoal? Uma forma é no momento, né, integrada, que é a gente poder, né, trazer no dia a dia, durante o nosso dia, então em intervalos de reuniões,
mesmo numa refeição, quando a gente faz uma refeição mais consciente, né, a gente consegue prestar atenção mesmo, porque no que a gente está comendo, porque às vezes a gente está tão, né, na pressa, no automático, a gente come, 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 nem percebe que está cheio, sai cheio da refeição, né? A gente conseguir estar realmente consciente, apreciando a comida e conectando de forma profunda com as coisas que a gente faz, né? No banho, por exemplo, é um bom momento de a gente poder usar e trazer a conexão, sentir a água caindo no corpo, né? E apreciar aquele momento, né? Então, acho que tem vários momentos durante o dia que são tipo pílulas que a gente pode ir trazendo. Inclusive o Apple Watch, o Smartwatch traz, né, práticas de 1 minuto de respiração, né, que ajuda muito a gente a deixar de carregar, né, aqueles milhões de estímulos que a gente traz durante o dia que acaba, né, sobrecarregando o nosso sistema. E a outra prática é tipo a dedicada, que é que nem na academia, a gente ter constância, né? De todo dia de manhã, ou 2, 3, 5 vezes por semana, ou todo dia, a gente estabelecer um horário e um tempo, né, para a gente meditar, né? Para a gente estar consciente na nossa respiração. Quando eu falo mindfulness aqui, e eu cito muito meditação, aqui pode ser várias formas do mindfulness, né? Mindfulness é que nem esporte, né? Tem muitas modalidades, muitos tipos diferentes, né? E hoje o que mais tem é recursos na internet e aplicativos que pode ser meditação, pode ser yoga, né? Pode ser práticas que vão nos trazer para essa presença, para essa consciência e para a gente estar mais conectado com a gente mesmo. E a prática, né, que eu gosto muito, que eu acho que é muito fácil, né, de trazer para a nossa vida, é essa prática de 1 minuto para chegar. Eu faço sempre entre reuniões 1 minutinho no relógio, né? E normalmente até a gente como brasileiro, muitas pessoas chegam atrasadas em reuniões, né, não chegam pontual, e é uma ótima oportunidade da gente parar, em vez de querer fazer um monte de coisa que não vai conseguir terminar, né, nem começar direito, a gente parar 1 minuto, ficar em silêncio, conectar com o nosso corpo, entender, pô, como eu estou me sentindo? Como que eu estou nesse momento? Qual a minha intenção para essa reunião? Né? Começar a trazer isso de forma constante. Você vai ver que isso vai te trazer um benefício enorme de estar mais conectado, mais presente, né? E tirando o melhor de cada momento que você vive. E o segundo, agora o tema que a gente vai aprofundar é emoções, né? E eu queria, antes de entrar nessa analogia das emoções, queria escutar de vocês quem consegue definir o que são emoções, pessoal. O que vocês acham? O que são emoções? Para que emoções servem? Como que hoje... O que são emoções, né? Deixa eu fazer uma pergunta de cada vez. O que são emoções para vocês? Como vocês definem o que são emoções? Como estamos nos sentindo, Amanda atrás? Que legal. Então, emoções basicamente isso, né? São sentimentos, né? Tá conectado aos sentimentos, são sensações fisiológicas que a gente sente, que pode ser, né? Pode ser estimuladas por questões externas, né? Então, quando a gente sente um cheiro de chocolate, nos traz uma emoção, né? Quando a gente vê, né, uma pessoa amada, nos traz uma emoção. Quando a gente tem, né, aquele e-mail que a gente não queria escutar ou uma ligação de uma pessoa que a gente não quer, nos traz emoção. Então, volta e meia a gente tem, por estímulos externos, muitas emoções, né? E também pela questão interna, né? Muitas coisas que acontecem internamente também nos trazem emoções, pensamentos, coisas que estão acontecendo dentro. Então, tanto os estímulos externos quanto os internos nos trazem emoções diferentes. E a gente tem mais de 1000 emoções na nossa vida. E qual que é o ponto disso, né? As emoções existem, né, por um motivo, né? E todos os sentimentos, né, e emoções que a gente existem são importantes para a nossa vida, né? E tem, né, um propósito para ela existir. O problema que a gente vive hoje é que a gente vive num mundo que a gente está que nem essa primeira foto que a gente vê da esquerda, né? Do cavaleiro caindo do cavalo. O que isso significa? Que a gente está deixando as emoções nos controlar, né? Então é que nem o cavalo é que nem fosse a emoção. O que acontece nessa analogia aqui? O cavalo está lá descontrolado, eu tentando me equilibrar no cavalo, não consigo e caio.
E é esses momentos que acontecem quando a gente é reativa, né? A gente vai lá, recebe uma emoção e, putz, explode e não tem o controle dela, né? E, e hoje 95% dos momentos que a gente tem raiva, né, que a gente tem explosões emocionais e que deixa emoções que a gente diz não positivas nos afetam porque a gente não tem essa gestão, não tem esse controle, né, dessas emoções. E qual é o nosso objetivo? A gente sair dessa visão da esquerda para a gente ir para essa visão da direita, né, onde no segundo passo a gente consegue ter mais controle delas e mesmo, né, sendo desafiadora, né, a gente tá lá equilibrado, né, em cima do cavalo. Por último, nossa ambição, né, e quando a gente tiver no nível bom da inteligência emocional, a gente está que nem esse último, né, cavalo da equitação que ele ali está 100% controlando o cavalo. O cavalo está sendo potencializando o objetivo dele. Ele pula obstáculo, faz o cavalo, corre quando precisa, vai devagar quando precisa. Então ele tem a gestão e o controle total desse cavalo. E é isso, né? A gente passar dessa visão onde a gente não tem controle para a gente ter esse controle e potencializar as emoções a nosso favor, né? E esse que é o grande objetivo. E para a gente, né, e o Daniel Goleman traz muito legal sobre emoções, é que emoções é basicamente a gente, né, ter consciência emocional, é a gente conhecer nossos estados internos, preferências, recursos e intuições. Mas e esse que é o grande objetivo da nossa vida, é a gente entender como que esses estímulos, né, estão nos afetando, né, como que a gente usa isso a nosso favor, né, para a gente nos potencializar como ser humano. E, e as emoções estão muito presentes no nosso corpo. Se a gente parar para pensar e visualizar, cada emoção impacta de uma forma diferente no nosso corpo. Tem um estudo muito legal da Finlândia que eles fizeram com centenas de pessoas, que eles investigaram como que cada emoção afeta nosso corpo. E essas cores mais claras, né, que é amarelo e laranja, mostram quanto que aquela emoção traz ativação no nosso corpo, e as cores azuis quando traz desativação no nosso corpo, e as pretas quando não afetam nada. Então a gente vê quanto que a tristeza, a depressão nos desativa, nos traz frio, né? A gente não está conectado, ou como a ansiedade nos afeta, né? Como a felicidade nos traz energia no corpo inteiro, né? Então a gente começar a entender e significar as emoções de forma diferente, né? Tendo essa consciência, conhecendo mais as emoções, né? Isso vai nos ajudar a potencializar e entender, pô, será que o impacto desse estímulo que eu estou tendo essa reação emocional, faz sentido ou não faz? Será que eu tenho que ressignificar isso ou não? E como que eu uso isso ao meu favor, né? Então, é mudando essa relação que vai nos ajudar a ter uma consciência e potencializar de forma diferente. E o importante é que não é uma questão de negar, né? Porque e isso que eu acho que é um pouco do nosso problema hoje. A gente quer falar, não quero ter mais emoções, eu não quero sentir tais coisas, eu quero fingir que não existe, né? Isso não é positivo, né? Porque isso, se a gente faz isso, a gente está deixando de interpretar e entender as situações ou está acumulando, né, aquele mundo de coisas que uma hora a gente vai explodir, né? Então, aqui é uma questão da gente conseguir mudar, né? Usar aquilo a nosso favor e entender, pô, por que aquilo está presente? Começar a investigar, entender porque isso vai fazer com que a gente consiga ter uma vida com mais plenitude, né? E uma vida com mais habilidade e propósito, né? Para a gente navegar de forma hábil os desafios da vida e usando as emoções a nosso favor, que nem a analogia do cavalo que a gente viu, né? Então esse que é o grande objetivo que a gente tem de vida, né? Que a gente tem que trazer. E aqui uma frase que eu trago que eu acho que é bem importante, que é o estado da nossa atenção determina o estado da nossa vida, né? Então, como que eu, né, tô presente, né, tô conectado, né, consigo usar o dia a dia da minha vida, é o que vai mostrar o quanto que eu tiro o melhor de cada momento. E esse que é o grande desafio, né, que a gente tem que ter e trazer, né, para a vida, né, e para o nosso dia a dia. E então, esse primeiro capítulo que a gente viu até agora, a gente viu, né, a importância do mindfulness, né, e como que o mindfulness nos ajuda a sair desse piloto automático que está, né, na nossa vida para a escolha, né?
Agora a gente vai entrar em empatia, né? Como que a gente consegue usar a empatia, né? Uma vez que eu tenho consciência emocional, consigo escolher e olhar melhor para minhas emoções, como que eu me conecto melhor com as outras pessoas? É. E eu queria escutar de vocês, como que vocês definem empatia, pessoal? Como que vocês definem e o quanto que vocês consideram que empatia é importante hoje em dia? Ninguém, pessoal, vai me definir o que acha que é empatia, o quanto que empatia é importante? Amanda trouxe, né? Se colocar no lugar do outro de certa forma. É mais ou menos isso, né? Da gente conseguir se conectar da melhor forma com a outra pessoa, né? E o problema é que hoje em dia a gente confunde muito essa questão de empatia, né? Porque uma confusão normal que a gente tem é a diferença entre empatia e simpatia. E isso, né, é normal, né? E eu acho que a gente, como ser humano, a gente acaba, né, tendo essa confusão. E uma pessoa que é especialista nessa questão de empatia, vulnerabilidade, e que tem vários livros, vários documentários, né, e vários TEDs sobre o assunto, é a Brené Brown, né, que ela fala bastante de empatia, vulnerabilidade. E ela tem um vídeo ótimo que ela fala a diferença de empatia e simpatia. Vamos aqui escutar. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Muito legal esse vídeo, né, pessoal? E
E me traz muito, né, muito essa reflexão do hoje em dia, né, o quanto que realmente o que a gente está buscando no mundo atual, né, que cada vez mais a gente está conectado, né, tanto conectado com a gente mesmo, né, entendendo, conhecendo melhor a gente, quanto estar conectado com as outras pessoas, né, e poder criar relações profundas. Inclusive, pegando o gancho da ciência da felicidade, um dos fatores mais importantes para a gente se sentir feliz, né, é estar conectado, ter conexões profundas com pessoas da nossa vida. E a gente só vai conseguir se a gente conseguir estar 100% presente, né? E hoje, cada vez mais, quanto que a gente conecta, né? Querendo fazer várias coisas, estando no e-mail, estando no celular, estando no computador, querendo falar com as outras pessoas, não dando atenção verdadeira, né? Estando 100% lá, olhando olhos nos olhos, entendendo o que as outras pessoas estão falando, não querendo trazer solução, mas fazendo perguntas. É essa mudança, né, que vai nos ajudar a ser um líder, um líder melhor, né, e um ser humano mais completo. Esse que é o nosso desafio que a gente vê. Então, isso foi um overview do dia de hoje, pessoal, que a gente queria trazer para vocês, né, o quanto... E a ideia daqui do encontro era trazer um pouco mais dessa clareza desse mundo complexo, desafiador, né, e o quanto que é importante de trazer a inteligência emocional para nos ajudar a performar melhor, ser um líder melhor, ser mais feliz, né, o quanto que é importante a gente usar o mindfulness, né, para sair desse piloto automático para a consciência, e quanto que a empatia, né, essa conexão vai nos ajudar a levar a gente para o mundo que a gente quer viver, né, e a conexão. E eu queria aqui escutar de vocês, né, que qual foi o insight aí que vocês tiveram desse encontro, dessa experiência? Logicamente, isso foi, né, uma experiência bem reduzida do que é o treinamento profundo, que a gente passa 6 dias juntos, aprofundando cada um desses temas, né, e trazendo muitas ferramentas e habilidades. Então aqui era um overview rápido aí para a gente fazer, e eu queria escutar de vocês como que foi esse tempo que a gente passou junto, o que vocês gostaram, o que conectou mais aí com vocês para a gente, o que, né, vocês, ó, Amanda trouxe, precisamos cada dia mais desacelerar e nós voltarmos mais para dentro. Exato, excelente, Amanda. Acho um excelente insight aí para o dia. Quem mais quer contribuir aí, trazer? Renan, Silvio, quer trazer algum insight que tiveram hoje? E até para trazer aqui, pessoal, que para mim o grande insight que eu tenho é isso, né? Que nossa vida, né? Tudo na vida que tem significado leva tempo, né? Então a gente tem que plantar, regar, né, de forma constante para lá na frente a gente colher, né? Um jardim lindo, né? E é um pouco desse desafio que eu acredito, né? Que cada um de nós tem que trazer, né, para a gente poder ter, né, estar mais consciente, estar, né, ter mais clareza do que é importante para a gente, né, qual o significado na nossa vida, a gente tem que, né, nos ajudar, né, e o mindfulness pode nos ajudar a conectar, né, com o que está acontecendo dentro da gente, né, como as coisas nos impactam, né, como a gente dá significado para as coisas, como a gente vive uma vida mais plena, né, mais tranquila, né, mais completa, né, e reforçando aquilo que realmente é importante para a gente. Então, aqui a gente já viu, né, aqui é o roteiro, né, como que é o Search Inside Yourself, e aqui alguns estudos que mostram, né, o quanto que após o treinamento, né, 88% das pessoas têm evolução, têm significado, melhoram, né, no seu lado pessoal, na liderança, né, conseguem ter uma vida mais completa. E para a gente fechar, eu tenho aqui um diagnóstico de inteligência emocional para quem quiser ter uma clareza, uma consciência, ou que está oferecendo aí para vocês poderem se desenvolverem ainda mais, e também em breve a gente vai ter mais oportunidades de fazer, quem quiser fazer o treinamento completo. Mas eu queria agradecer, foi super legal estar aqui com vocês hoje, e excelente dia, excelente semana para vocês, pessoal. Muito obrigado, hein?